Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 10 e verso 11. A palavra de Deus diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou. Cada acontecimento aqui registrado tem uma palavra de Deus para nós, uma direção, tem uma verdade que liberta de erros, de conceitos errados, Pai. A Tua palavra tem o poder de nos alimentar espiritualmente e é disso que precisamos agora. Receber do Senhor uma palavra, não de homens com doutrinas e filosofias humanas, mas uma palavra vinda da parte de Deus através do Teu Santo Espírito. Que eu te peço, usa, Pai, a minha vida, enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar e a palavra chegue aos nossos corações e cumpra os Teus propósitos esta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está o texto final da história que todo mundo conhece, uma história bíblica impactante, marcante, a história em que Jesus ele vai ser confrontado com o pecado de uma mulher que foi flagrada em adultério. E a lei ordenava que esse tipo de pecado fosse punido com a morte. Na verdade, a Bíblia diz que todo pecado é punido com a morte. Nós até lemos hoje pela manhã Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nessa história, Jesus é confrontado com esta acusação. A mulher foi acusada pelos religiosos, pelas pessoas que a surpreenderam em flagrante adultério, e a levaram à presença de Jesus, pedindo que ele, então, proferisse ali uma sentença, se ele absolveria ou não, e seria, então, contrário à lei que ordenava a sua condenação. Então, o que essa história mostra, você já deve ter ouvido, eu já preguei algumas vezes sobre essa história, mas o que ela revela para nós é como Jesus trata um acusado, uma pessoa acusada de delito, uma pessoa acusada de erro, de pecado, como ela é tratada por Jesus. Isso faz com que nós possamos olhar para nós mesmos, porque diz a Bíblia também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos inclui eu e você. Então nós também fomos acusados pelos nossos pecados. E como Jesus nos tratou? Esse texto ele faz um retrato de como Jesus trata um acusado. E uma coisa que nós percebemos na Bíblia é que Jesus odeia o pecado. Talvez essa palavra não caia bem aos ouvidos de alguns, que Deus odeie alguma coisa, mas a Bíblia diz que Deus odeia. Inclusive quem promove contenda entre os irmãos. Você já leu isso na Bíblia? Deus odeia isso. Então, há coisas que Deus odeia, sim. Deus é amor. Mas há coisas que ele odeia por causa de sua justiça. E Deus odeia o pecado. Mas o que a gente pode ver é que Deus ama a tal ponto de oferecer o perdão. É o que diz a Bíblia em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal intensidade, de tal abrangência, que deu o seu Filho unigênito para que qualquer pessoa que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que, apesar de odiar o pecado, Deus amou a humanidade a ponto de prover uma solução para o pecado. E muitas vezes a gente acaba dizendo uma frase que é muito conhecida no meio cristão, mas que está errada, de que Deus ama o pecador. Não, queridos, Deus não ama o pecador. E isso é preciso ser esclarecido. Nós dizemos assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus amou o mundo, lá no passado, e fez algo para que esse problema
fosse resolvido. Mas aquele que hoje não quer aquilo que Deus proveu, não é amado por Deus. Então não é essa história que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. O pecador que reconhece a sua miséria e que aceita a solução oferecida por Deus, que foi a morte do seu unigênito, para que ele então não pereça, creia e tenha vida eterna. Quando nós dizemos que Deus ama o pecador, há uma impressão errada que a pessoa está pecando constantemente e Deus está ali a amando. Não, Deus a amou. E por amor ofereceu uma solução, mas se ela não quer a solução, o que a Bíblia diz é que sobre ela permanece a ira de Deus. Você já leu isso na Bíblia? Ah, que novidade, Deus tem ira. Poxa, eu pensava que era só amor. Não, Deus tem ódio, Deus também tem ira. É o que a Bíblia diz. Então, sobre aquele que não recebe a solução oferecida por Deus, sobre ele permanece a ira. Então, a história de que Deus ama o pecador precisa ser melhor explicada. Mas aquele que se arrepende e reconhece a solução provida por Deus, esse é recebido em amor. Porque por amor, Deus ofereceu a todos uma solução para o pecado. Por isso, Jesus está pronto a dar uma nova oportunidade àquele que é acusado, seja de qual pecado for. Deus está pronto de dar uma nova vida a qualquer um que se aproxime dele em arrependimento para receber dele a salvação. E o que o texto mostra para mim é que Deus, ele trata um acusado dessa maneira, e graças a Deus por isso, porque foi assim que nós fomos tratados por Deus. Tínhamos acusações seríssimas que pesavam contra nós, mas Deus nos tratou com amor, e esse amor nos atraiu a Ele, e por isso fomos salvos por Ele. Então, Deus está pronto a dar uma outra oportunidade, mas que seja definitiva. Porque o que o texto que lemos diz é que quando Jesus perguntou à mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque um a um foram saindo de mansinho. Ela olhou em volta e disse, não tem ninguém aqui, Senhor. E ele então disse para ela, eu também não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Veja, Deus está pronto a dar uma outra oportunidade, mas que seja definitiva. Na visão de Deus, eu te perdoo. Eu não quero saber o que você fez, nem a gravidade do que foi cometido. Eu te dou uma nova chance de ter uma nova vida. Mas não volte a pecar. Não seja recorrente no teu pecado, é o que diz o Senhor Jesus a esta mulher. Agora, os religiosos que trouxeram a mulher, os fariseus, os homens que se achavam o suprassumo da religiosidade, estes não foram poupados por Jesus, muito pelo contrário. Eles eram os acusadores da mulher. Mas quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, um a um foram saindo. E Jesus se torna o acusador desses homens, porque foram a classe de pessoas mais acusadas por Jesus, foram esses religiosos. Por quê, queridos, que isso acontece? Porque a religião muitas vezes se torna um disfarce para os nossos pecados secretos. Quando ele disse, quem não tiver, atire. Parece que houve um choque de consciência e ao reconhecer o próprio pecado, nenhum deles teve a ousadia de atirar a primeira pedra. Mas a princípio todos eles se achavam melhor do que aquela mulher. Todos eles se achavam mais dignos do que aquela que foi flagrada em adultério. Mas ao ouvir isso de Jesus, o pecado que era evidente foi simplesmente lembrado e fez com que fossem embora. Por isso Jesus acusou os religiosos, porque muitas vezes fazem da religião um disfarce para os seus próprios pecados, para se sentirem bem consigo mesmos, para se acharem melhor do que as outras pessoas. Assim era o retrato pintado por Jesus a respeito dos fariseus. E, queridos, o que esse texto tem mais para nos ensinar?
Muitas vezes na vida de cada um aqui, nós somos acusados. Você já foi acusado de alguma coisa? Pensa um pouco aí. Alguma vez alguém já te acusou de algo? Ou no passado, ou mesmo agora? Você já cristão, já convertido, alguém fez uma fofoca de você, alguém falou mal de você, alguém disse que você teria uma intenção ou que teria feito determinada coisa. Irmãos, isso é algo muito comum. Todos nós estamos sujeitos diariamente a sermos acusados de toda espécie de situações. Muitas vezes injustamente, né? Porque não é verdade aquilo que foi dito, mas outras vezes nem tão injustamente assim, porque às vezes nós erramos e praticamos coisas erradas, mas é algo comum de acontecer na vida de todos nós, sofrermos algum tipo de acusação. E o que eu queria focar essa noite é no que nós devemos fazer em relação a esse tipo de acusação que fazem contra nós. Primeiro eu preciso entender de onde vem isto, de onde vem a maior parte das acusações. Leia a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Lá no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso? Quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Quem é esse acusador? É o diabo? É o adversário? É Satanás? Ele é o acusador de nossos irmãos. A maioria das acusações que sofremos, o principal acusador é o diabo. É o que a Bíblia diz, ele é o acusador, ele é aquele que dia e noite, diante de Deus, incansavelmente, joga tudo o que fazemos na frente do Senhor, nos acusando de todas as formas possíveis. Esse é o primeiro foco das acusações que sofremos, são acusações vindas da parte do diabo. Mas ele não é o único. Abra a Bíblia em João, capítulo 8, o mesmo capítulo que nós lemos, versículo 3 ao 6. Os escribas e fariseus, religiosos, importantes na sociedade, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quem acusou aqui agora? Escribas e fariseus. Acusaram quem? Acusaram a mulher. Está aqui, flagrante. E queriam acusar mais quem? Queriam acusar Jesus. Você leu aqui? Isto fizeram com o intuito de acusar. A acusação, às vezes, parte dos homens, parte das pessoas. Pessoas conhecidas, pessoas estranhas, pessoas a princípio boas, religiosas, como estão aqui descritos, escribas, os responsáveis por recopiar as escrituras sagradas, guardiões das escrituras, homens de responsabilidade, acusadores. Fariseus, homens religiosos que tinham uma vida ilibada aos olhos dos outros, né? Estavam fazendo uma acusação e estavam também em complô para acusar Jesus, dependendo da resposta que ele desse. Então, amados, às vezes as acusações também partem dos homens. Não é só do diabo, também vêm acusações de pessoas contra as nossas vidas e às vezes pessoas de uma certa importância, como é o caso aqui desses homens. E outras vezes, veja o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 6. Tudo isso para a gente entender que a acusação é parte da vida, irmãos. Nós nunca seremos unanimidade. Atos capítulo 6, versículo 8 em diante, até o versículo 13. Diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem:
temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublevando o povo, os anciãos, os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Veja, a acusação que vieram de pessoas pagas para fazer isso. Testemunhas falsas entre os próprios judeus. Irmãos, entre aspas, de Estevão, que também judeu era. Às vezes as acusações são armadas contra nós, são compradas, são falsas. Às vezes as acusações vêm de irmãos, entre aspas, não é? Às vezes pessoas da igreja, que a gente conhece, mas de repente se levantam contra nós. Irmãos, às vezes da própria família, irmãos de sangue, parentes. Quem aqui já não foi acusado por algum parente, por algum tipo de comportamento, e não era real, não era verdadeiro? Isso acontece em todo tempo. Mas uma coisa é característico: toda acusação, normalmente, ela é motivada por inveja, por ciúme, por vingança ou até por julgamento errado. Abra a Bíblia em Atos 25, no versículo 7. Diz assim: comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo foi acusado por judeus. Acusações diversas, mas ninguém podia provar as acusações que fazia. Por que fizeram essas acusações? Estamos sujeitos, irmãos, a injustiças. Acusações, como eu disse aqui, muitas vezes motivadas porque alguém tem inveja de você, porque alguém tem ciúme de você, porque alguém quer se vingar de possivelmente algo que você até tenha feito. E a pessoa quer vingança, então ela quer acusar, ou então ela tem um julgamento errado, que é a coisa mais fácil de acontecer. E ali nós também nos tornamos, vez por outra, acusadores de outros, porque julgamos erradamente situações que a gente nem conhece de verdade. É tão comum isso acontecer. Alguém nos contamina contra alguém. Quando nós ouvimos parte de uma história, assumimos uma versão e daqui a pouco estamos nós acusando aquela pessoa, sem ao menos termos ouvido a sua parte da história, sem termos ouvido o seu lado da história. Então isso é muito comum, julgamentos errados. Sabe por quê? Porque nós não somos bons juízes, irmãos. Nós não somos juízes nem de nós mesmos. Muitas vezes nos absolvemos com grande facilidade, mas condenamos os outros com uma facilidade ainda maior. Então os nossos julgamentos são imperfeitos e tudo isso promove um clima de acusações que todos nós podemos ser vítimas vez por outra. E como disse aqui, qual o objetivo dessas falsas acusações? Você viu Estevão sendo acusado falsamente? Você viu Paulo sendo acusado sem provas? Qual o objetivo de tudo isso? Na maioria dos casos, leia aí 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo número 13. 1 Reis, capítulo 21, versículo número 13. Diz assim: então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Por uma testemunha falsa, um homem foi morto. E o que a Bíblia diz desses homens? Homens malignos. Fizeram isto para desacreditar a outra pessoa. Então, muitas vezes a acusação vem de forma falsa, fraudulenta, para desacreditar você,
para fazer com que você não tenha credibilidade. E eu costumo dizer que o nosso maior bem é a credibilidade. Não é necessariamente o dinheiro que a gente tem na conta, mas é o quanto as pessoas acreditam em nós. Crédito é algo maior e mais poderoso do que simplesmente bens. Nossa credibilidade é o nosso maior bem. Então, às vezes, somos acusados para que a nossa credibilidade seja colocada em xeque. E veja o mal que ela pode causar. Um homem foi condenado à morte por testemunho de 2 malignos que o acusavam. Veja bem o que diz também Marcos, o Evangelho, capítulo 13, Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 13, no versículo 21 e no versículo 22 de Marcos, capítulo 13. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Às vezes a falsidade vem para desviar a nossa atenção daquilo que é verdadeiro. E Jesus já advertiu. Falsos mestres surgirão, dizendo coisas falsas, mostrando o Messias aqui e ali, para desviar a nossa atenção daquilo que é verdadeiro. E ele disse, não deem crédito a isto. Então nós vivemos num tempo em que o discernimento é tão importante, irmãos. O discernimento, um dom do Espírito Santo. Nós, mais do que nunca, como cristãos, temos que exercer esse discernimento. A gente vive numa sociedade em que não sabemos mais o que é certo ou o que é errado. O que é verdadeiro, o que é mentira. Não acredite em tudo que sai no jornal. Será que eu preciso te dizer isso ainda? Será que alguém aqui ainda acredita em notícias de mídia, de jornal, das mídias que nós conhecemos hoje? Alguém ainda acredita nessas notícias? Você ainda crê nessas coisas ditas? Mais do que nunca é importante hoje que a gente tenha discernimento para entender o que é real, o que é falso, o que é produzido. E muitas vezes a acusação falsa, ele vem para tirar a nossa própria culpa. Veja um texto também em Gênesis capítulo 3, que é bem conhecido, em que o homem peca e o que faz a partir do seu pecado. Gênesis 3, verso 12 diz, então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão, para se defender, o que ele faz? Acusa Eva. É uma sequência de acusação, um acusando o outro, né? O sujo falando do mal lavado, um jogando a culpa no outro. Muitas vezes a acusação falsa, acusações falsas são feitas para transferir a nossa própria culpa. Normalmente, a pessoa que vê muito problema nos outros, ela costuma ver aquilo que é o problema dela. Normalmente, a pessoa que acusa os outros de muita coisa, normalmente ela está vendo aquilo que de fato é a realidade própria. E ela faz isso para transferir a culpa para alguém mais, porque a gente não gosta de viver com culpa. Então essas são a maioria das causas das acusações que nós podemos sofrer. Mas agora, o que a Bíblia pode nos mostrar, como é que eu reajo a estas acusações? Como eu perguntei ainda há pouco, você já sofreu alguma acusação? Você já sofreu alguma injustiça? Se sim, é bom isso? É legal? Não, não é. É dolorido? Sim, é. Mas como é que eu posso reagir a essas acusações? E alguns exemplos bíblicos eu quero deixar para você. Primeiramente, no livro de Neemias, há um exemplo. Porque Neemias foi um homem que reagiu a acusações injustas que foram feitas contra ele. Um homem que estava agindo, amando de Deus, um homem que estava fazendo a obra de Deus, mas veja da forma que ele reagiu.
Neemias capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Um profeta foi subornado para falar contra Neemias. Para isto subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Veja, Neemias enfrentou uma acusação falsa de um profeta falso que foi assalariado, recompensado para fazer isso, com o intuito de quê? Fazê-lo pecar e para que tivessem motivo de falar mal dele e achincalhassem a vida dele, é o que diz aqui o texto que nós lemos. O que queriam essas pessoas e esses acusadores? Em Neemias capítulo 4, um pouquinho antes, no versículo 7, está escrito assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. O que motivou a compra daquele profeta para infamar e acusar Neemias? Eles viam que a obra de Deus estava indo adiante. Eles perceberam que Neemias, apesar de tudo, iria concluir aquele trabalho de reconstruir os muros de Jerusalém. Então, o que queriam os acusadores era que a obra de Deus parasse. A mesma coisa muitas vezes acontece conosco, que somos cristãos. O que querem os nossos acusadores? Que a obra de Deus pare na nossa vida. Que nós possamos parar de ser colaboradores também com a obra de Deus. Muitas vezes você que é cristão, cuja família não é, por várias vezes é acusado. Você já foi acusado? Agora não dá mais atenção para a gente. Agora ele só quer igreja. Agora ele já não quer mais ir nas nossas festinhas, já não quer mais tomar uma com a gente. Ele agora só quer saber de igreja. Já aconteceu isso contigo? Qual o propósito? O propósito final é que a obra de Deus pare na sua vida. O propósito final é que você pare a obra de Deus. Porque não é a luta, como diz a Bíblia, contra a carne ou sangue, mas são principados e potestades que estão por trás disso. É o acusador dos nossos irmãos, como disse a Bíblia, o diabo, que vem para acusar e para nos fazer, de alguma forma, parar e desistir. Fazer com que a gente pare a obra que estamos fazendo, só que ela é muito importante, ela não pode parar. Por isso a acusação contra Neemias não deu certo. Porque toda hora queriam tirá-lo do trabalho, mas ele prosseguia com insistência. No capítulo 6, voltando lá no versículo 1 ao 4, diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Veja como Neemias agiu em relação a isso. Queriam fazer a obra parar. Queriam interromper a obra. O chamaram para ali, aprontaram para ele uma cilada para fazerem mal a ele. E a posição dele foi sempre a mesma. Continuo fazendo a obra. Não tenho tempo para acusações. Não tenho tempo para fofocas. Não tenho tempo para o que falam de mim. Não tenho tempo para atender a intrigas. Tenho algo mais importante para fazer. Tenho a obra de Deus a realizar. Amados, o primeiro conselho que eu quero deixar com você é esse. Faça como Neemias. Não dê ouvido às acusações e continue ativo na obra de Deus.
tanto naquela da qual você pode participar, quanto naquela em que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo uma obra, grande obra, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para levar até o fim a obra uma vez começada na vida de cada um de nós. A única coisa que pode parar Deus sou eu me deixar contaminar com qualquer tipo de acusação e deixar então que isso me leve para longe de Deus. Ainda no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha a atitude de Neemias diante dessa luta. Eu queria que você se colocasse agora no lugar de Neemias. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você sabe que está fazendo a coisa certa, você sabe que está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Não é coisa da sua cabeça, não foi você que inventou essa ideia de reconstruir muro em Jerusalém. Foi algo que Deus te dirigiu a fazer e você está ali, diligente, fazendo, com capricho, com amor, com dedicação. E de repente vem uma cambada de Zé Ninguém, um monte de gente inútil, maligna, falar mal de você. Vem um monte de gente rogar praga para você, quer te pegar na esquina, te chama para a briga, vem cá que eu vou lidar contigo. Como é que a gente vive numa situação dessa? Como é que você vive quando tem alguém te ameaçando? Você já foi ameaçado? Como é que você vive? Você dorme em paz? Como é que funciona isso, né? Tem alguém querendo te bater, por quê? Eu não fiz nada. Mas é por isso mesmo, porque você incomoda. Só a tua presença incomoda. Saber que Deus está contigo incomoda muita gente. Então eu quero te pegar, eu quero te destruir, eu quero te derrubar. E Neemias é um homem que sofreu tudo isso. E a gente lendo na Bíblia talvez não consiga entender a dimensão do que isso significa na vida de um ser humano que dorme todo dia, que vai para a cama, que precisa dormir. E vai dormir sabendo, tem alguém querendo me derrubar, tem alguém querendo me fazer mal, tem alguém me acusando injustamente, tem alguém me odiando. E eu estou fazendo tudo que é bom, eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo. Por que que isso está acontecendo comigo? Muita gente, numa hora dessa, pode pirar, né, dizendo, poxa, não consigo lidar com essa situação. Mas o que Neemias faz aqui é maravilhoso, é esse o conselho que eu quero deixar para mim e para você essa noite, queridos. Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. É invenção, é palavra tola, é palavra sem base, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, palavras que querem nos colocar medo. E o medo, irmãos, o medo imobiliza, o medo aprisiona. Se você se deixar dominar pelo medo, você não faz nada, você não vai a canto algum, você vira prisioneiro do seu próprio medo. E Neemias identificou isso e disse, as palavras que vocês dizem é só para botar medo, dizendo, vocês largarão a obra, não vão fazer, não vai acontecer, não vão concluir, não vai dar certo. Mas ele disse, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Só o que eu preciso, é só o que você precisa, que Deus te fortaleça. Como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, não é o que diz a Bíblia? Se Deus está do seu lado, quem é que vai te acusar? Quem é que terá sucesso? Só terá se você permitir. Só terá se você se abater. Só terá se você deixar o medo dominar a sua vida. E parar de fazer o que você está fazendo e que é importante para Deus. Não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar por palavras, por acusações, por invenções, por profecias falsas, por acusadores malignos. Continue com a mão no arado. Apenas peça a Deus uma coisa, como pediu Neemias. Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque enquanto o Senhor me fortalecer, nada vai me enfraquecer. Enquanto o Senhor for por mim, ninguém será contra mim. Enquanto o Senhor me der forças, nada vai tirar a minha força. Porque a força não é minha, a força vem de Deus. É o que Deus está dizendo para você essa noite. Para você que talvez esteja sofrendo com acusações, com coisas malignas,
que dizem contra você, com coisas erradas, que querem te fazer parar, querem te fazer voltar atrás, de coisas que já foram superadas na sua vida, que você já seguiu em frente, mas que alguém ainda quer te arrastar de novo para o fundo. Faça como Neemias. Peça só a Deus, Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece a minha vida, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E a obra que o Senhor me deu para fazer, eu quero levá-la até o fim. Da mesma forma que o Senhor é poderoso para completar a boa obra que uma vez iniciou na minha vida, eu quero também que esta obra de Deus seja levada até o fim na minha vida. Eu não quero que nada e nem ninguém possam impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Isso só pode ser impedido se você deixar. Se você der ouvidos às acusações, se amedrontar, se acovardar com elas, se fechar dentro de si mesmo, se recolher, aí sim o inimigo conseguirá aquilo que planejou contra você. Se não, peça a Deus, Senhor, fortalece as minhas mãos. Jesus também dá um exemplo de como nós devemos reagir. Eu usei aqui o exemplo de Neemias e quero deixar ainda contigo o exemplo de Jesus, melhor ainda. Em Marcos capítulo 15, vamos ler. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5, há uma grande lição. Porque diz a Bíblia, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Pilatos ficou meio que indignado, admirado. Olha quantas acusações são feitas. Quantas acusações foram registradas aqui no teu BO. Você não vai falar nada. Você não vai dizer absolutamente nada em sua defesa. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não disse nada. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro diante dos seus tosqueadores. É o que diz a Bíblia. Muda, sem falar, sem pronunciar uma só palavra em sua defesa. E por que Jesus fez isso? Será que ele não teria mais chances se defendendo? Será que ele não teria mais chances argumentando? Bom, primeiro, ele veio para isso mesmo, era esse o seu destino. Mas, em segundo lugar, o que isso me ensina é que eu preciso confiar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é maior do que a justiça dos homens. Olha o que está acontecendo no nosso país, onde não há mais justiça. A justiça de Deus não falha, não é o STF, como já disse aqui. A justiça de Deus não falha nunca, irmãos. Então, por que eu preciso me defender se Deus é o meu juiz? Porque preciso argumentar em meu favor se quem me defende é o maior advogado da história, Jesus, nosso advogado. Porque preciso dizer alguma coisa se a justiça está em Deus. Se nós confiarmos na justiça de Deus, nós não precisamos nos defender. Ele é quem nos defende. Ele é o nosso advogado e esse é o exemplo também dado por Jesus. Então, duas coisas para você guardar no teu coração. Está enfrentando acusações, está enfrentando calúnias, difamações. Peça a Deus, Deus me fortalece. Eu só quero ser mais forte. E não fale nada. Faça como Jesus. Fecha a boca. Deixa falar. A tua justiça está em Deus. A Ele pertence a justiça e a Bíblia ainda diz, a Ele pertence a vingança. Não tome a vingança de Deus. Deixa com Ele, deixa na mão dEle. E nem precisa desejar, porque a justiça se estabelecerá. Deus é justo e Deus é juiz. E é Ele que vai defender a sua causa. E por fim, queridos, para a gente terminar essa mensagem, eu quero deixar ainda uma última reflexão contigo. Nós falamos aqui de acusações falsas, de testemunhas compradas, falamos de coisas erradas que dizem contra nós, coisas malignas, coisas que vêm do inferno, às vezes vêm até de parente, de amigo, de gente próxima, de irmãos na igreja, não importa, coisas erradas que são ditas. E mostramos como vamos reagir a elas. Mas falta dizer uma coisa,
E quando as acusações são verdadeiras? Quando nos acusam de algo que é verdadeiro? Quando alguém fala algo que a gente sabe que é verdade? Como é que a gente vai reagir numa situação como essa? Alguém disse uma coisa, e no seu íntimo, no seu coração, por mais que você queira negar, você sabe que a pessoa está certa. Você sabe que o que ela falou é verdadeiro. Aí, meu amado, só há uma alternativa. Abra a Bíblia comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo número 13. Eu li de manhã esse texto. Está escrito assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Naquela história de Davi com Natã, Natã levantado por Deus para trazer uma acusação a Davi, e essa acusação veio de Deus. E ele inventa um caso hipotético, você conhece a história? Conta uma história, e Davi ouve aquela história, fica indignado e diz: essa pessoa tem que morrer. Se ela fez isso, ela tem que morrer. E aí Natã vira para ela e diz: só tem um problema, Davi, essa pessoa é você. Essa sentença que você deu aí deveria ser aplicada à sua própria vida, porque essa história exemplifica o que você fez ao deitar com aquela mulher. Essa história, ela retrata o seu pecado. E Natã disse isso ao rei, e isso era verdade, e ele sabia que era verdade. Essa acusação, por mais dura que parecesse, era verdadeira. E aí a única atitude de Davi, que deve ser a nossa atitude, caso alguma coisa seja verdadeira, amados, é simplesmente o que ele disse: pequei contra o Senhor. Porque o pecado é sempre contra o Senhor. A gente não peca contra uma pessoa, a gente peca contra Deus. Até quando a gente faz mal a alguém, na verdade a gente pecou contra Deus e não contra aquela pessoa. E ele diz: eu pequei contra o Senhor. Então, se a acusação é verdadeira, só há uma coisa a fazer: admita. Admita e corrija a sua vida. Corrija o seu erro. E Davi admitiu o seu pecado, mas o seu erro foi corrigido. E a sua vida seguiu adiante e voltou a ser o que ele sempre foi, na presença de Deus. Então, se a acusação é verdadeira, a única coisa que eu preciso fazer é confessar. Não inventar desculpas. Não fazer como fez Adão, e nós lemos aqui o texto, né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não é dar desculpa, não é transferir a culpa para outro. Se o erro foi meu, se o erro foi seu, diga sim, é verdade, eu pequei. E o Senhor, Ele vai perdoar você. E o Senhor há de restaurar a sua vida. O que a Bíblia diz para nós está em 1 de João, capítulo 1, verso 9. Você deve conhecer bem também esse texto, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1. No versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quantas injustiças? De toda injustiça. Mas tem um se. Qual é o se? Se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel. Se eu admitir, se eu concordar com Deus, se eu reconhecer que a acusação é verdadeira e diante de Deus apresentar a minha vida confessando o meu pecado. E aí trazendo mais uma vez o texto que preguei hoje de manhã, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A saída é essa. Se a acusação é verdadeira, não enrole, não dê desculpas, não disfarce, não faça de contas que não é contigo. Simplesmente diga: pequei, me perdoe. Pequei contra o Senhor. Eu reconheço, eu errei, mas Deus é fiel, porque eu não vou fazer mais. Eu vou, como disse Jesus, àquela mulher que nós lemos aqui: vá e não peques mais. Não peques mais. Confessa e deixa o teu pecado. E Deus é fiel e justo para te perdoar.
para transformar a tua vida, para te dar uma nova chance de fazer agora as coisas direito. Foi o que Jesus fez. Aquela mulher tinha a sua reputação arruinada para sempre. Mas Jesus disse, eu não te condeno, também não, ninguém te condenou, nem eu, vai, mas não peques mais. Mude agora a tua vida. Se a acusação é verdadeira, admita, mas conserte, trate. Não faça desculpas, não passe panos quentes, não esconda debaixo do tapete. Confessa e deixa. Confessa as tuas transgressões, não encobre e deixe a prática do pecado. E ali haverá perdão e, mais importante até, haverá restauração. Porque Deus não só perdoa, mas Ele dá uma nova vida. Ele dá uma nova chance de você ter uma vida diferente, transformada, como aconteceu com Davi. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele simplesmente resolveu não mais calar o seu pecado, não ficar com raiva de Natã, mas simplesmente admitir e confessar diante de Deus e assumir a determinação de ser uma pessoa diferente a partir daquele dia, como Deus espera de mim, de você e daquela mulher flagrada em adultério. Vá e não peques mais. Essa é a alternativa, essa é a solução. Tira o medo do teu coração e peça a Deus, fortalece a minha vida. Eu preciso continuar fazendo a tua obra e a tua obra precisa continuar a ser feita em mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado por nós termos o privilégio de ouvir a tua palavra e recebermos do Senhor mais uma chance de mudar, mais uma oportunidade de fazer diferente, de ir e não pecar mais. O Senhor nos ensinou como agir contra as acusações falsas, malignas, de pessoas mal intencionadas, acusações que querem nos fazer desistir, querem nos fazer parar, querem fazer a obra parar. Mas nós não vamos permitir, nós não vamos nos amedrontar, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos livra do mal. Pai, fala ao meu irmão, à minha irmã, para que não dê ouvidos a acusações malignas, para que não dê ouvidos a fofocas, a notícias falsas. Fala ao meu irmão, para que ele viva em paz e continue fazendo a tua obra, Pai. É o que eu te peço. E também te peço, ó Deus, por aquele que é acusado justamente, que haja o reconhecimento, que haja o arrependimento e a decisão de não mais pecar, para que a vida seja transformada e possa seguir em frente. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua palavra e transforma a nossa vida, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim.